Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Meu nome é Idy Oliveira, bem-vindo ao meu canal. É um canal de vida de dona de casa e de mãe. Aqui eu registro a minha rotina mesmo. Como vocês podem ver aqui no título do vídeo, eu vou falar sobre o sequito. Eu vou falar sobre coisas que ninguém nunca te falou, ou falou. Não sei. Eu nunca vi, pelo menos pra mim, nunca falaram. Então entenda que nunca falou, não falou pra mim, tá? E que eu vou mostrar pra vocês que foi usando o sequito que eu fui percebendo essas coisas. Esse aqui tem esse mop aqui, eu utilizo dessa marca aqui da Bethany, tá? Então ele vem assim, tem um cabo, né, como se fosse um rodo, uma vassoura, e ele, né, vem com ganchinho aqui pra pendurar tudo. E ele é para substituir o pano com o rodo, né? Então aqui tem uma espécie de uma espuminha, ela vem dura, mas quando você molha ela fica macia, ó. Então você mergulha isso aqui numa bacia que caiba ele com o produto que você quiser. Eu utilizo produto normal, tudo que eu passaria com pano eu passo com sequito. E você mergulha e puxa a alavanca. No que você puxa, ele vai espremer essas partes aqui, ó, elas rodam, ela vai espremer essa espuma e tirar o excesso de água, e com isso tira a sujeira que já está depositada na espuma. E o que me inspirou também a fazer esse vídeo foram vocês, minhas seguidoras. Sempre que eu uso o sequito, algumas pessoas falam, eu queria tanto ter sequito, eu queria tanto achar sequito, aqui eu não acho sequito, como o sequito facilita a vida. Aí, nossa, é tão prático aí desse sequito, vou procurar. E outras já falaram, não me adaptei com sequito. Não gosto de sequito. Acho o sequito pesado. Acho que o sequito espalha sujeira. Então, eu peguei todas essas informações e comecei a observar melhor esse sequito. Né? Comecei a observar. Bom, então eu vou falar pra vocês quais são as minhas impressões sobre o sequito. O sequito é muito prático, isso não se discute. Muito prático. Pra mim, essa é a característica mais sensacional do sequito. E por que ele é prático? Bom, primeiro, quando você tá limpando a casa, você não fica mergulhando as suas mãos lindas naquele balde de água suja, né? Isso já é maravilhoso. Você molha o sequito, puxa a alavanca, vou deixar aqui, ó, pra vocês verem o sequito. Então, você puxa a alavanca, tira toda a água, passa, molha na bacia de novo, puxa a alavanca, passa de novo. Muito prático, gente. Então, para quem não conhece, eu vou mostrar como que é o mecanismo. Quando você puxa essa alavanca, essas coisinhas aí giram, né? Abaixam, espremendo a espuma. Ó, vou mostrar mais uma vez, ó, como que ela espreme. Certo? Então, ela tira toda a água. Se a água estiver suja, vai tirar a sujeira junto. Então, você vai passando ele no chão e enxaguando, ou numa bacia, ou mesmo no tanque. Segunda praticidade dele. Depois que você termina toda a limpeza da casa, você não tem pano para lavar, pano para pôr de molho, pano para esfregar, aí você põe no varal, aí depois você já fica preocupado que você vai ter que recolher aquele pano, que você vai ter que guardar aquele pano. Então, com sequito não. Terminou a limpeza, enxaga o seu sequito, limpa ele, coloca lá no seu cabide, lá no seu porta-vassoura, que ele fica muito prático junto com as vassouras. Então, é terminar a limpeza e pendurar ele onde você pendura mesmo as vassouras, de forma que ele fica sempre à mão e ocupando um pequeno espaço, por exemplo, atrás da sua porta de lavanderia ou em outro lugar. Sem falar que ele tá na mão, tipo, você tá arrumando a cozinha, a sua cozinha tá limpa, espirrou a aguinha ali, antes que vira barrinho, você vai lá, passa o sequito e pronto. Então, muito prático, gente, não tem o que discutir. E a eficiência do sequito? Como que é isso? O que eu pude perceber, não é que ninguém me falou, tem mais ou menos, no mínimo 1 ano e 2 meses que eu uso sequito direto na minha casa. Então isso que eu vou falar pra vocês é a minha experiência. É que o sequito não é um limpador, tá? Ele não vai limpar a sua cerâmica. Ele é eficiente para manter a limpeza. Ele é eficiente para sujeiras superficiais, bem superficiais. Então às vezes uma manchinha ou outra ele até tira. Ele tira uma poeirinha ou outra, tá? Eu acredito que o chão, ele precisa estar limpo de poeira para você passar o sequito. Então, o ideal é você utilizar o aspirador, sabe? Sim, depois o sequito só vem para tirar aquelas manchinhas superficiais que o aspirador não tira. Então, isso seria o ideal. Então, eu não vejo o sequito como um limpador, né? Por ele limpar só superficialmente.
E se você tira a poeira do chão com o sequito, igual eu às vezes faço isso, eu utilizo o sequito para varrer. Então tem poeira no chão. Eu vou te falar o que pode acontecer e vou te mostrar. Agora eu vou fazer uma comparação do sequito com o pano. O sequito é uma espuminha, né? Ele é uma espuminha. Então ele não é maleável igual o pano. E quando ele bate na parede ou passa perto de algum móvel, ele pode espirrar uma aguinha, porque deu uma apertadinha na espuma, ele solta a umidade que ele tá ali. Então fica umas pocinhas, é muito comum ficar. Aqui não tem muito problema que rapidinho evapora. Mas o que acontece? Se você tá limpando um chão que tá meio sujinho de poeira, a hora que você passa o sequito, os seus rejuntos vão ficar úmidos, muito mais úmidos do que se for com o pano. Se for com o pano, fica úmido. Se for com o sequito, vai ficar molhadinho e eu vou te mostrar que fica. Então, se você está limpando poeira nesse momento com o seu sequito, essa aguinha que vai ficar no seu rejunte, ela vai ficar... na verdade, não é uma aguinha, é um barrinho. E esse barrinho vai encardir o seu rejunte. Bom, eu estava aí limpando o chão da minha cozinha, como eu sempre limpo, né? E resolvi verificar como que ficam os rejuntes depois que eu passo o sequito. E essa cozinha tinha sido aspirada. Então, sabe quando tem umas manchinhas, uma sujeirinha de pé? E aí eu passei o sequito e, para minha surpresa, olha quanta sujeira que saiu do rejunte. Sujeira esta que a umidade do sequito deixou. Ou seja, ele limpou a cerâmica e depositou a sujeira que ele mesmo tirou da cerâmica nos rejuntes. E depois eu vi com o nosso amigo velho pano de chão e passei para verificar se o pano realmente ia deixar menos umidade. E também mostrei para vocês como que o pano é mais maleável e ele passa, a pontinha dele, ó, passa meio que debaixo dos móveis, o que o sequito não faz. E depois de passar o pano de chão, eu fiz a mesma coisa. Passei o dedo nos rejuntes, aí eu não vi, mas tá desfocado e não saiu aquele barrinho que só o sequito deixa. Agora eu coloquei aqui, ó, eu mostrei pra vocês a diferença do sequito, ó, ele passa reto, tá? Nos cantinhos, perto dos móveis, e a diferença do sequito com o pano, tá? Comparando os dois. Agora eu vou passar o pano e vocês vão ver que o pano vai mais profundo. A ponta dele entra debaixo, ó. Tá vendo? Então não tem comparação. Além do pano não deixar pocinhas de água, ele vai limpar muito melhor, passando nos cantinhos. Então isso, gente, foi na prática, foi eu observando. Eu comecei a notar que os meus rejuntos estão encardindo muito mais do que antes. Assim, sabe, encardino, rapidinho encarde. Então eu comecei a observar que pode ser o sequito que está fazendo isso. Aí você pode falar, ah, Eide, mas então você não gosta do sequito, você não indica o sequito? Não, eu vou continuar tendo sequito. Eu gosto do sequito, eu acho que ele é muito prático, ele é bom, mas eu não vou fazer as limpezas da minha casa só com sequito mais. Ele vai ser mais para uma manutenção, para uma coisa assim rápida, sabe? Mas não para limpeza. Mesmo que eu esfregar o chão, o dia que eu esfregar, eu vou utilizar o pano para tirar, porque eu acredito que, embora não seja mais prático, o pano limpa melhor que o sequito. Outra coisa que o sequito faz, ele deixa o chão bem úmido, a não ser que você tenha sorte. De vez em quando, uma vez eu peguei um que não deixava quase nada de umidade, era tanto quanto um pano, mas isso aí é sorte. Então eu comecei a perceber por que as pessoas às vezes não se adaptam com o sequito, porque tem essas inconveniências. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês que deixam esses comentários aqui embaixo. Ah, eu não gosto, ah, eu gosto, ah, deve ser bom. E eu senti essa necessidade de estar falando aqui pra vocês, porque tem muita gente que me vê usando o sequito, ah, é tão prático, vou procurar pra comprar. Ou tem gente que mora na Europa e fala, ah, é que eu não acho sequito, seria tão bom. Então eu tô fazendo esse vídeo pra você saber que é bom, é muito prático, é maravilhoso, mas não é tudo isso também que a gente fala, nós que somos amantes do sequito. Eu sou amante do sequito, me considero uma amante do sequito, eu gosto, eu acho ele muito prático, mas infelizmente ele não é tão eficiente quanto o pano. Eu estou comparando com o pano, não estou nem comparando com vassoura, com esfregador de chão, não. Entre o pano e o sequito, o pano é mais eficiente, tá? Eu, por exemplo, gosto de toalha. Eu acho que toalha limpa o chão muito bem. Então, eu já fiz o teste e a toalha limpa melhor que o sequito. Limpa melhor quando você leva em conta todos esses aspectos, né? As manchinhas no chão, os cantinhos, porque o sequito, ele não acompanha os cantinhos como um pano no rodo. Ele não acompanha, né? E o sequito que eu tô falando, gente, é desse modelo que eu deixei aqui pra vocês.
tá? Aí existe outros, tem uns que dobram, aí existe de várias formas, mas o que eu tenho experiência é esse que eu deixei aqui pra vocês, então eu estou falando é sobre ele, tá bom? E eu assim, como eu estou mostrando o sequito e vejo que tem muita gente com vontade de comprar, ou muita gente dizendo que não gosta, eu acho que eu me sinto assim, responsável em estar falando pra vocês dos pontos negativos do sequito, tá? Que eu não sei se é tão negativo assim, né? Pra falar pra vocês realmente pensar se vale a pena. E sem falar que o sequito é caro. Ele é bem carinho. E aí você troca, né, o refil, ele tem um refil, você troca esse refil, ele vai durar 3 meses. Mesmo assim, depois de 2 meses, ele já começa a ficar meio capenga. Você tem que pôr na balança, custo-benefício, né? E ver se talvez vale a pena você continuar com o seu pano mesmo, né? Eu tô fazendo esse vídeo para que, se você for optar em usar o sequito, se você nunca usou e tá pensando em usar, você saber que isso acontece, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo bem grande. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.